Torcedor vascaíno Renato Portaluppi decidiu e elenco do Vasco da Gama viajou para a Argentina sem a presença do treinador. Polêmica na noite deste domingo, tá? Além dessas, também muitas outras informações. O Vasco da Gama, que tem uma grande notícia, uma excelente notícia, fora das quatro linhas, se tratando da venda para Marco Lamacchia. E é claro, eu, Lucas, vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui. E agora, neste seu Boa noite, gigante, né? O último vídeo deste seu domingo de Páscoa, que chega bastante agitado, bastante movimentado, trazendo a você as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, amigo torcedor, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, amigo torcedor, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. E eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Boa Noite Gigante, né? Falando sobre a questão envolvendo a SAF do Vasco da Gama, porque nas primeiras horas, inclusive desse domingo, tivemos algumas novidades bem importantes com relação à SAF Cruz Maltina, tá? Informações diretamente lá do continente norte-americano que automaticamente ecoam positivamente aqui no Brasil, né? Tá acontecendo tudo de ruim com a rapaziada lá da 777 Partners, tá, amigo vascaíno? Você lembra da 777? Para quem não lembra, eu, Lucas, faço questão aqui de relembrar a todos vocês. O Vasco da Gama ele foi vendido em 2022 para essa empresa norte-americana chamada 777 Partners. Essa empresa tinha, né, como grande responsável aí das ações Josh Wander, Tyler Pasco, Steve Pasco, né, norte-americanos que eram responsáveis ali pela empresa e automaticamente pela grana também do negócio. As informações que surgiram nessas últimas horas confirmam que Steven Pasco da 777 Partners, ou melhor, da antiga 777 Partners, ele neste momento foi permanentemente impedido de atuar como executivo ou diretor de qualquer empresa emissora pública de valores mobiliários. Essa decisão, né, ela foi dada por um tribunal de Nova York. Pasco, que foi acusado em um processo civil movido pela SEC de captação fraudulenta de capital. Olha a seriedade do negócio, né? A informação é que o Pasco enganava investidores e desviava fundos para uso pessoal, ou seja, ele tirava um dinheiro que era do clube, da empresa, e colocava no bolso. A pergunta que eu faço é, será que ele fez isso no Vasco? A informação é que ele ainda enfrenta penalidades financeiras significativas e possível restituição dos lucros ilícitos, tá? Acusações, inclusive criminais, foram apresentadas também contra Josh Wander e o ex-diretor financeiro da empresa, Damian Alfadia, em relação a uma suposta fraude de 500 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões de reais da 777. Olha que furada, né? Que o Vasco da Gama de fato se meteu com essa empresa, amigo torcedor, uma loucura, cara. Que loucura que o Vasco se meteu se juntando, né, com essa empresa norte-americana chamada 777 Partners. Ainda bem que o presidente Pedrinho chegou o quanto antes para tirar essa empresa do cenário, porque, sinceramente, se hoje a gente olha para o Vasco e vê que as coisas não estão tão boas quanto nós queríamos, amigo vascaíno, eu te falo, tá? Estaria pior se o presidente Pedrinho não tivesse tomado nenhuma atitude, tá? E diante de tudo isso que eu trouxe para vocês, a situação para Josh Wander, a turminha dele, a turminha da 777 fica cada vez mais difícil e a situação do Vasco fica cada vez
mais fácil, tá? Porque a venda, né, da SAF do Vasco, com todas essas decisões que vem saindo em tribunal norte-americano, acaba ganhando um passo muito importante. E um passo importante foi dado no cenário internacional, pois, segundo a apuração publicada, a Corte de Apelações do Segundo Circuito em Nova York derrubou um bloqueio de ativos ligados à ICAP, num processo envolvendo a Land Hall Capital Partners e operações financeiras da 777. Na prática, a decisão dá mais liberdade para a ICAP, inclusive já trouxe isso até aqui no canal, né? Dá mais liberdade para a ICAP negociar seus ativos, reduz aí, de certa forma, até uma pressão imediata sobre a empresa e acaba facilitando a venda da participação de cerca de 31% das ações da Vasco da Gama SAF. Ou seja, né, a decisão que sai lá nos Estados Unidos reverbera positivamente aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, pois facilita a venda das ações. 31% das ações que eram da 777 hoje estão sob o comando da ICAP para o investidor Marco Lamack. Grande notícia, notícia muito boa, amigo torcedor, que fica nítido, uma excelente notícia, pois o Vasco fica cada vez mais próximo da venda da sua SAF para o filho de José Roberto Lamack, o enteado de Leila Pereira, para o terror de muitos, né, amigo torcedor? Mas vambora, cara, vambora trazer informação, novidade para todos vocês, porque o Vasco da Gama está nesse momento em direção à Argentina, tá, amigo? Amanhã o elenco Cruz Maltino chegará na Argentina na madrugada, né, dessa segunda-feira, e na terça-feira, depois de amanhã, enfrenta o Barracas Central pela Copa Sul-Americana. O Vasco da Gama, tá, amigo torcedor, terá alguns jogadores, inclusive 9 atletas do Sub-20 viajando com a delegação para a Argentina. Desses jogadores que estarão presentes nessa lista de relacionados, temos Breno Vareza, Bruno o Bruno André, Avelar, o lateral esquerdo que entrou em campo contra a equipe do Coritiba, Alisson, Ramon Rick, Gustavo Guimarães, Samuel, Lucas Zucarello e Juninho. Amigo torcedor, são os jogadores que Renato Portaluppi está levando para a Argentina, tá? Está de fato só levando, porque o próprio Renato não está presente. Renato Portaluppi, amigo torcedor, ele não vai viajar com a delegação para a Argentina. Renato ficará no Rio de Janeiro. O Vasco da Gama treina na segunda e na terça-feira com o elenco que é considerado o elenco principal, né? Todos os jogadores estarão presentes aí, aqueles considerados principais atletas, nos treinos que acontecerão na segunda e na terça aqui no Rio de Janeiro. E, enquanto isso, parte do grupo, junto com alguns jogadores das categorias de base, né, estarão presentes na Argentina. Na segunda-feira, amigo torcedor, no caso amanhã, né, acontecerá um treino na Argentina, no CT Casa Amarilla, CT do Boca Juniors. Essa atividade que acontecerá amanhã lá na Argentina será comandada por Alexandre Mendes, auxiliar técnico de Renato Portaluppi. Então, o Vasco da Gama, de fato, viaja, amigo torcedor. Entretanto, tá? O torcedor vascaíno Renato Portaluppi não estará presente e o seu auxiliar comandará as atividades lá na Argentina. Segunda, treina com ele, e terça, quem estará na beirada de campo será o seu auxiliar. Enquanto isso, aqui no Rio, Renato Portaluppi, né, comanda as atividades tanto na segunda quanto na terça-feira. Então, assim, muitas mudanças, novidades. Renato Portaluppi botou o pé na mesa e falou, né, eu decido, o Vasco não vai viajar com seu elenco principal, parte do elenco vai ficar aqui no Rio de Janeiro, vamos dar prioridade ao Campeonato Brasileiro. E o Renato falou, inclusive, sobre isso ontem, na entrevista coletiva. Eu, é claro, trago as palavras dele aqui a você. Se liga só. Se liga só. Deixa eu falar. No momento de ter um grupo grande, um grupo que você pode mudar jogadores e você não sente tanta falta, esse tem um grupo grande, você disputar uma Sul-Americana, ela te dá uma vaga para a Libertadores. Mas você tem que olhar os dois lados da moeda na Sul-Americana. Não que a gente vai deixar a Sul-Americana de lado. A gente está deixando justamente por causa da viagem, por causa do desgaste, por causa que nós temos jogadores entregues ao departamento médico. Vamos ver o que vai acontecer na Argentina. Depois nós temos 2 jogos em casa. Mas veja bem, a Sul-Americana, você disputa a Sul-Americana o ano todo. Você tem que jogar na altitude, tem que jogar com times fortíssimos, que agora saíram da Libertadores, vão estar aqui. O desgaste das viagens longas, e é uma pedreira a Sul-Americana. Para você lá em dezembro
ver se você é o campeão para ganhar uma vaga para a Libertadores. E até dezembro. Acontece o quê? Desgaste, jogar na altitude, perda de jogadores, e nesse meio tem o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não dá para deixar de lado. A prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. E até porque entre o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, nós temos a Copa do Brasil. E nós estamos entre os 32. E eu acho que esse ano aqui são 2 vagas para a Libertadores da Copa do Brasil, é isso? É o campeão e vice. Então, para você ver o caminho, né, bem mais curto. Menos, entre aspas, desgastante. Não que nós vamos deixar a Sul-Americana de lado, mas é para você ver. Você disputa um campeonato, tem que passar por todo mundo, desgaste enorme, para ver se lá em dezembro você é o campeão para ter essa vaga. O caminho mais curto, nós temos a Copa do Brasil, mas independente de Copa do Brasil e Sul-Americana, a prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. A gente tem que somar o maior número de pontos até junho, na parada da Copa. E aí eu tenho conversado bastante com o Pedrinho, tenho conversado bastante com o Felipe. Nós temos que ser pontuais na contratação. Temos que contratar. Temos que trazer mais qualidade para o nosso grupo, para que a gente possa pensar ainda maior. Entendeu? Mas esses jogadores, 3, 4 jogadores, no mínimo, que a gente trouxer, vai ter que ser de agrado de todo mundo. Do treinador, da torcida, do presidente, da diretoria, enfim, jogadores que cheguei, para que a gente possa ter ainda um grupo mais forte, para começar, sim, a pensar em coisas maiores, entendeu? Mas, até lá, e isso eu peço para o torcedor, eu sei, eu entendo, me coloco no lugar do torcedor, mas o torcedor tem que entender isso. Até junho vai ser uma guerra, porque nós temos aí mais 17 jogos, a cada 3 dias nós vamos ter que jogar, Sul-Americana, é Copa do Brasil, é Campeonato Brasileiro, e a gente precisa somar o maior número de pontos, para aí sim, aí na metade do ano, a gente trazer alguns reforços para que a nossa qualidade técnica, principalmente, suba bastante, o torcedor possa se entusiasmar ainda mais, e jogadores com certeza chegarem para nos ajudar. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras de Renato Portaluppi. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa claro aí nos comentários. Renato, batendo o pé, mudanças importantes sendo confirmadas, e a gente vai, é claro, durante todos esses dias trazer muitas novidades para vocês aqui no nosso canal. Vamos que vamos, amigo. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, venha fazer parte da nossa família, e como sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações. E aí, amigo